Vamos falar um pouco sobre maquiagem hoje? Eu queria dividir alguns dos produtos que eu gosto muito de usar aqui no meu dia a dia e eu não vivo sem eles. Então, se você quer saber quais são, assiste o vídeo depois da vinheta. Oiê, seja bem-vindo ao meu mundo. Se você chegou agora aqui no canal e não me conhece ainda, meu nome é Paula Lavigne Silva. Eu sou uma mulher trans que começou a sua transição depois dos 40 anos e cá estamos. Eu falo muito sobre transição, dilemas sociais, etc. E hoje eu quero falar sobre maquiagem com vocês. Eu quero falar um pouquinho sobre a minha rotina de maquiagem, que começa com uma rotina de skincare. Sim, cuidados com a pele. Bom, como eu sou uma mulher que está transicionando e não faz tanto tempo assim que eu comecei o meu processo de hormonização, eu sempre tive que lidar com uma minha pele que sempre foi mais masculina, né? E a dica número 1, que eu já falei em outros vídeos aqui e que eu sempre vou repetir é usar protetor solar. Sim, eu acho que é fundamental que a gente use protetor solar para garantir que a nossa pele não envelheça, não pegue manchas. O protetor solar ele meio que ajuda um pouco com isso tudo. E eu quero recomendar para vocês aqui, esse protetor aqui, ó, que é da Olly, tá? Inclusive eu recomendei para minha esposa, ela não usava antes, depois que ela conheceu, ela só usa esse, tá? E assim, tem muita gente que usa e fala assim, nossa, mas eu uso esse Olly e eu acho ele muito oleoso. Então eu vou dar a dica para você que usou ele e achou ele oleoso demais. E por que ele, tá? Porque ele é um protetor solar que o índice de produção dele é muito alto, então ele é muito bom. E você pode usar ele simplesmente no dia a dia, não precisa de base, não precisa de nada, você pode usar só ele. Pega ele lá na sua cor, no seu tom de pele, você pode ir na loja, tem várias lojas que vendem aqui em São Paulo, aquele Mundo do Cabeleireiro vende. Você pode ir lá e pedir pra moça te ajudar a achar o tom da sua pele. Achou? Não precisa de base, tá? Ele pode substituir a base, mas se você quiser, pode pôr a base por cima também. Mas a dica para quem acha que ele é oleoso é, gente, hidratar a pele antes. Quem tem pele oleosa, saiba que se você não hidrata a pele porque ela é oleosa, quando você colocar qualquer coisa na pele, ela vai sentir que ela não está hidratada e ela vai querer produzir a oleosidade para hidratar. E como você tem naturalmente um problema de oleosidade, ela vai ferrar tudo o processo, né? Então vai produzir mais oleosidade do que precisa. Agora, se você hidratar antes a pele, isso para a maior parte das pessoas, tá? Desde que você não tenha algum problema com as glândulas de produção de suor, etc. Mas se você não tem nenhuma doença nesse sentido, se você é simplesmente uma pessoa com a pele oleosa, se você hidratar antes a pele, você pode aplicar depois a base, você pode aplicar depois o óleo, depois a hidratação, que ele vai funcionar bem. Detalhe, hidratou a pele, espera secar antes de colocar qualquer coisa. Não sai colocando próximo produto. Tudo que a gente aplica na pele, temos que esperar um tempo para que essa coisa faça a função dela da pele. Então minha dica é, sua rotina é o quê? Toma banho de manhã e vai colocar maquiagem? Então toma banho, se seca, hidrata a pele, vai colocar roupa, vai fazer outra coisa, depois você volta e faz a maquiagem. E aí sim, você pode usar o óleo e você pode selar ele depois com um pó. Sim, pega, aplica ele, espera um tempinho, sela com pó, pode selar com o pó solto ou pode selar com pó, aquele pó compacto também, não tem problema. Depois pega um pincelzinho, ó, e tira o excesso. Vai ficar ótimo. Você vai ver que vai durar o dia inteiro, você pode levar ele na sua bolsa e caso necessite retoca. Aí é só retocar, né? Porque ele é um bastãozinho, né? Então é só você... Esse aqui tá fechado. Então é só você pegar o bastão e aplicar na pele, tá? Depois me diz aí se você já usava óleo e se você gosta ou não. Uma outra dica que eu vou dar, né, é a diferença de usar essas brumas, né? Então tem aqui, ó, eu tenho uma bruma hidratante e eu tenho uma bruma fixadora, tá? Então muita gente que usa pó me fala assim, nossa, mas eu aplico o pó, ele fica muito com aspecto de pó a pele. Não é isso, gente. De novo, é processo de hidratação. Então, se você, antes de começar a fazer sua maquiagem, hidratar bem a pele e depois, conforme você for construindo a camada, porque a maquiagem é como se fosse um Photoshop, né? Camada sobre camada. Depois que você sela, se você aplicar uma bruma hidratante, faz esse efeito aqui, ó,
ela ajuda muito a tirar o aspecto de pó e a hidratar a pele. E é algo que você pode sim depois usar com a maquiagem feita para hidratar a pele ao longo do dia, tá? Então você pode ter versões menores de bruma hidratante para levar na bolsa, para hidratar a pele, enfim. E também tem a bruma fixadora, que essa é um fixador de maquiagem. Alguns produtos importados, como a All Nighter Long, que eu acho que eu tenho ele aqui. Alguns All Nighter, alguns produtos importados, tipo esse aqui, ó, eles podem ter os dois, tá? Ele pode ter o fixador e o hidratante, só que é mais caro. Então, tem esse aqui, ó, da Catherine Hill, que é nacional, que eu super recomendo. Esses dois aqui não dá o preço daquele, que inclusive aquilo lá é difícil de achar no Brasil. E eles funcionam super bem para qualquer tipo de pele, tá? Mas saber utilizar alguns produtos pode fazer toda a diferença para que a pele ela fique mais natural, tá? Então, eu gosto muito da ideia de você usar sempre bruma, tá? E eu vejo que as mulheres, muitas vezes, elas não usam, né? Óbvio que aquelas que já conhecem de maquiagem usam, né, gente? Mas as pessoas do dia a dia não, elas não usam. Então faz diferença. Tira o aspecto de pó, deixa a pele mais natural e não transfere. E por fim, gente, obviamente, uma base de qualidade, tá? Tem duas bases que eu recomendo para as mulheres, que eu gosto bastante. Uma que não é tão caro, essa da Kiko, tá? Que é de cobertura média alta. E outra, para quem quer uma cobertura mais leve, é da Bruna Tavares, que é uma cobertura baixa média, tá? São duas bases que eu acho que elas são bem legais assim pro dia a dia. Gosto muito dessa da Kiko, porque ela já tem um aplicador aqui, ó, que você pode aplicar a base direto na pele. Você não precisa aplicar na mão, por exemplo, para não sujar, etc. E sempre que eu utilizo a base, eu gosto de aplicar ou com um pincel kabuki, pincel de base, ou eu aplico com a mão e depois eu venho com uma esponjinha, tá, gente? Mas uma esponjinha de qualidade. Não compra essas esponjinhas que ela não absorve. A esponjinha ela tem que absorver. Essas muito baratinhas de R$10 que vende, sei lá, no Mercado Livre, na Amazon, que são muito baratas, elas não absorvem, elas não fazem o papel da esponja, que é tirar o excesso. Aí eu venho com uma esponjinha dessa e finalizo, depois que eu já tenho toda a base aplicada, para que ela fique uniforme. A esponja, gente, ela vem antes de selar, tá? Então, o selar é por camadas. Depois que você sela, você tira o excesso de pó, sempre, tá? E a esponja, ela vem antes, porque depois que você selou com o pó é para que isso aqui fique e não crie vinco, e não marque, e não transfira, e para que a pele fique linda, maravilhosa, e que ela dure o dia inteiro, tá? Então, assim, saber os processos de maquiagem é importante. Tem muito vídeo na internet falando sobre isso. Mas eu queria trazer essas dicas que são bem práticas, que eu acho que elas fazem muito sentido pro dia a dia, e que depois que eu ensinei a Becca sobre isso, ela passou a adotar isso no dia a dia dela, e até a irmã dela, antes da gente contar pra irmã dela sobre a minha transição e tudo mais, até a irmã dela elogiou, falou, nossa, sua maquiagem tá bonita. Por quê? Foram coisas simples que foram adotadas no dia a dia e que faz uma mudança no jeito da pele, né? Então, hidratação, protetor solar, uma base adequada, selar, né, que é importante, e as brumas, tá? Então, assim, experimenta e me fala depois. Depois me diz aqui nos comentários se você já faz isso, se você quer alguma dica específica de maquiagem. Tem, como eu falei, né, tem muito vídeo na internet e muita gente já falando várias coisas. Eu não diria que toda mulher trans ou que toda cross aprende de maquiagem, mas a gente acaba tendo que aprender muitas vezes, porque a gente precisa aprender como que através da maquiagem eu vou suprir questões no meu rosto que vão ficar femininas, como o rosto de uma mulher cis que eventualmente não precisa fazer muita coisa, né? Então a gente aprende, por exemplo, a cobrir a barba, a cobrir uma falha, a cobrir uma olheira, aumentar os olhos, a fazer um recorte do rosto melhor. São todas técnicas que mulheres também usam, mas a gente acaba aprendendo num nível mais hardcore, pelo menos a maioria das mulheres trans, tá? Não é uma regra. Mas por quê?
porque a gente quer ficar bonita, a gente quer se sentir bem, né? A gente quer se elevar a autoestima e se sentir mulheres inseridas na sociedade. E para muitas de nós, maquiagem é fundamental, né? Então é isso. Se você gostou das dicas, se você quer mais vídeos como esse, falando de pequenas coisas que eu faço, rotinas e tudo mais, deixa aqui nos comentários, me fala, ou se você quiser um tutorial de alguma coisa específico, eu posso dizer, eu posso ajudar, seja você cis, seja você trans, seja você cross, comenta aqui que eu tô respondendo todos os comentários e eu prometo que eu trago um vídeo para aqueles comentários que forem os mais comentados, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, se inscreve no canal, se você quiser você pode se tornar membro e me apoiar, agradeço muito se você fizer isso, tô precisando, e vou ficando por aqui. Dicas rápidas, mas dicas de coração da Paula, que eu acredito que vai ajudar muito você no seu dia a dia. Então é isso, um super beijo e até o próximo vídeo.